O alerta invisível. Quando o céu tenta te chamar. Há momentos em que algo dentro de você começa a se agitar. Uma inquietação sem motivo, um peso que vem de repente, uma sensação de que algo está prestes a acontecer. Não é coincidência, é um chamado. O Espírito Santo está tentando te avisar. Mas o problema é que a maioria das pessoas não percebe, porque esperam que Deus fale com barulho, quando na verdade Ele fala com sensibilidade. Ele não usa trovões, Ele usa percepções. O Espírito não grita, Ele toca. E esse toque pode estar acontecendo exatamente agora, enquanto você ouve estas palavras. O céu tenta te chamar de formas sutis, mas poderosas. Às vezes, é uma paz que desaparece quando você está prestes a tomar uma decisão errada. Outras vezes, é um atraso inesperado, um plano que não deu certo, uma conversa que parece comum, mas carrega uma mensagem. O Espírito Santo é especialista em intervir de maneira imperceptível, porque ele não quer te assustar, quer te salvar. E se você está ouvindo isso, talvez ele esteja tentando justamente isso: te alertar antes que algo aconteça. Há sinais que não são aleatórios, há movimentos que o mundo chama de coincidência, mas que o céu chama de misericórdia. Quando o Espírito tenta te avisar, ele não quer te culpar, quer te proteger. Ele antecipa o perigo, muda direções, interrompe caminhos. Mas para perceber isso, o coração precisa estar desperto. Porque os alertas de Deus não são externos, são internos. O Espírito fala no íntimo, e só quem silencia o caos da alma consegue ouvir o sussurro do céu. Muitos não percebem o alerta porque confundem discernimento com emoção. Mas há uma diferença clara: a emoção grita, o Espírito convence. Ele não age pela pressa, ele age pela paz. Quando o Espírito te alerta, algo dentro de você sabe que não deve seguir, mesmo que tudo pareça favorável. É como se o coração recebesse uma informação que a mente ainda não entendeu. E essa sensação é a voz de Deus tentando impedir que você vá além do que ele planejou. Você já sentiu que algo parecia certo, mas algo dentro de você dizia para parar? Já percebeu situações em que tudo se encaixava, mas a paz desaparecia? Isso é o Espírito Santo tentando te avisar. Ele fala com quem o busca, mas também fala com quem ele quer resgatar. E quando ele fala, o objetivo não é assustar, é redirecionar. Ele interrompe caminhos que levariam à perda, mesmo quando você ainda não entende o porquê. O Espírito Santo está constantemente tentando nos chamar de volta ao eixo espiritual. Quando nos afastamos, ele acende sinais no caminho. Pequenos, mas insistentes. Um pensamento repetitivo, um desconforto, uma lembrança antiga que reaparece do nada. O Espírito fala em camadas, e se o coração estiver distraído, os sinais passam despercebidos. Mas quando você decide prestar atenção, tudo muda. Este pode ser um desses momentos. Enquanto você ouve esta mensagem, talvez o Espírito esteja confirmando algo que você já vinha sentindo há dias. Um relacionamento que precisa ser repensado, uma decisão que deve ser pausada, um caminho que parece bonito, mas não tem paz. Ele está te chamando. E o chamado é simples: pare e ouça. O alerta invisível de Deus é o primeiro ato de amor dele sobre tua vida. Ele não deixa o perigo se aproximar sem antes te avisar. E quando o Espírito Santo fala, não é apenas para impedir um erro, é para preparar uma nova rota. Porque toda interrupção divina é, na verdade, o início de uma direção maior. O céu está tentando te chamar agora. E se você sente o coração acelerado, se algo dentro de você reconhece esta palavra, entenda: este não é apenas um vídeo, é uma convocação espiritual. O Espírito Santo está te avisando: há algo que ele quer te mostrar, há algo que ele quer evitar, há algo que ele quer transformar. E quem ouve o aviso do céu nunca se perde no caminho da terra. Os sinais que você ignorou, quantas vezes o Espírito Santo tentou te avisar e você achou que era apenas coincidência? Um plano que desmoronou, um atraso que te irritou, uma amizade que esfriou de repente, um caminho que parecia promissor, mas de alguma forma se fechou. Você não percebeu,
mas era o céu intervindo. Deus raramente impede com barulho, ele interrompe com sutileza. E quando o Espírito Santo te alerta, ele não está te punindo, está te protegendo. Cada obstáculo que você não entendeu pode ter sido um livramento que você ainda não reconheceu. O Espírito fala de muitas formas, mas a maioria delas é discreta demais para quem vive distraído. Ele fala quando algo que parecia bom começa a gerar desconforto. Ele fala quando portas se fecham de maneira inexplicável. Ele fala quando pessoas se afastam antes que causem feridas maiores. Ele fala quando um plano precisa ser adiado porque o tempo certo ainda não chegou. Mas nós, impacientes, chamamos isso de azar, de atraso, de frustração, e acabamos ignorando o movimento do céu. Há momentos em que o Espírito Santo literalmente muda o rumo da tua vida sem te pedir permissão, porque ele sabe que, se deixasse por conta da tua vontade, o resultado seria destruição. E mesmo assim, ele age com amor. Ele permite o incômodo para evitar a tragédia. Permite o não para evitar a queda. E se você olhar bem, vai perceber que os sinais sempre estiveram lá, apenas encobertos pela pressa, pelo ego e pela tentativa de controlar tudo. Os sinais do Espírito não são visuais, são espirituais. Ele fala através da paz que some, do cansaço que chega sem motivo, do sonho que inquieta, da palavra que se repete. Ele usa situações simples, mas carrega nelas significados eternos. Um atraso pode ser livramento. Um não pode ser misericórdia. Uma perda pode ser proteção. E quando o Espírito tenta te avisar, ele está dizendo: confia em mim, mesmo que você não entenda agora. Você pode ter ignorado os sinais porque esperava que Deus falasse de um modo extraordinário, um anjo, uma voz audível, uma revelação visível. Mas o Espírito fala no cotidiano, fala dentro de você. É por isso que muitos não percebem, porque esperam algo de fora, quando o céu fala de dentro. E quando o Espírito te avisa, não é para gerar medo, é para gerar discernimento. Ele não quer que você viva ansioso, ele quer que você viva atento. Quantas vezes algo te impediu de seguir, e você ficou frustrado, sem entender? Talvez tenha sido ele te dizendo: esse não é o teu caminho. Quantas pessoas você forçou a permanecer na tua vida e depois percebeu que deveriam ter ido? Quantas decisões você tomou apressadamente e depois sentiu que algo estava errado? Esses são sinais ignorados, sinais que o Espírito tentou te mostrar, mas que o ruído da pressa abafou. O Espírito Santo é um guia, não um espectador. Ele não observa o perigo de longe, ele se adianta. Ele te alerta antes da queda, mas para isso é preciso sensibilidade. O coração que ora, mas não escuta, nunca amadurece espiritualmente. Deus não quer apenas que você fale com Ele, quer que aprenda a perceber quando Ele fala contigo. Porque o Espírito não está em silêncio, é o mundo que está barulhento demais para ouvi-lo. Os sinais que você ignorou não foram perdidos. O Espírito é persistente. Ele continua enviando novas confirmações, novos lembretes, novos avisos. Ele nunca desiste de quem ainda pode ser despertado. E talvez esta seja uma dessas vezes. Talvez este seja o momento em que o céu decide te lembrar de algo que você negligenciou. O Espírito Santo está te dizendo agora: eu tentei te avisar antes, mas hoje quero que você entenda. Não como repreensão, mas como chance. Porque cada sinal que você reconhece é uma oportunidade de realinhar tua rota ao propósito divino. O que antes você chamou de perda, o céu chamou de proteção. O que antes te frustrou, o céu usou para te salvar. O Espírito Santo sempre avisa antes do impacto. E se ele está falando contigo agora, é porque ainda há tempo de corrigir, de parar, de mudar o curso. Preste atenção. Ele está repetindo algo que você já sentiu, já pensou, já sonhou, mas não levou a sério. Desta vez, não ignore. O que o Espírito está tentando te avisar hoje pode ser o que vai te livrar amanhã. Quando o Espírito fala e a alma se cala, há um ruído dentro de cada ser humano. É o som dos pensamentos acelerados,
das emoções misturadas, das preocupações que insistem em ocupar o espaço onde Deus quer falar. E enquanto a mente grita, o espírito sussurra. É por isso que tantos dizem não ouvir Deus, não porque ele esteja em silêncio, mas porque a alma não para de falar. Quando o Espírito Santo fala, a alma precisa se calar. O Espírito não fala para competir com a confusão interior, ele fala para trazer ordem. Mas para isso, o coração precisa aprender a silenciar o próprio caos. O Espírito Santo se manifesta onde há quietude interior. Ele não se revela em meio à ansiedade, mas na entrega. Ele não fala para quem está cheio de si, mas para quem se esvazia. Quando a alma se aquieta, o espírito encontra espaço. E é nesse espaço que o discernimento floresce. Ele não grita para ser notado, ele fala com paz. E a paz do espírito é diferente de qualquer sensação humana, porque ela não depende das circunstâncias. É a serenidade que permanece mesmo quando tudo parece prestes a desabar. Muitas pessoas não percebem a voz do espírito porque confundem emoção com direção. A alma emocional fala alto, vai agora, reage, resolve, decide. O espírito fala baixo, espera, confia, observa. Enquanto a alma quer explicações, o espírito oferece fé. Enquanto a mente quer controlar, o espírito convida a entregar. O conflito entre os dois é constante, e é justamente nesse conflito que a maioria se perde. O segredo não é lutar contra a alma, mas ensinar a alma a se submeter ao espírito. Há momentos em que o espírito fala de um modo que você não esperava. Ele pode falar em meio à leitura da palavra, em um pensamento que surge do nada, em um versículo que reaparece várias vezes, em uma lembrança que volta com propósito. Mas, se a alma estiver agitada, esses sinais passam despercebidos. O espírito está sempre ativo, sempre comunicando, mas a audição espiritual depende da posição do coração. Quando o espírito fala, o som é interno, mas o impacto é eterno. O Espírito Santo não fala para alimentar a curiosidade, mas para conduzir. Ele não dá respostas para aliviar a ansiedade, ele dá direção para gerar transformação. É por isso que, muitas vezes, o silêncio dele não é ausência, é estratégia. Deus silencia a voz do Espírito quando sabe que o teu coração ainda está barulhento demais para entender o que ele quer dizer. E quando esse barulho diminui, quando você cansa de lutar, de tentar controlar, de justificar, a voz dele surge. A alma, por natureza, quer resolver. O Espírito, por essência, quer ensinar. E quando você aprende a se calar para ouvir, tudo muda. As decisões se tornam mais leves, as respostas mais nítidas, as orações mais simples. Ouvir o Espírito não é um evento, é um estilo de vida. É viver sensível, atento, disposto. É andar em sintonia com o céu, mesmo quando a terra está em guerra. O Espírito Santo está falando, mas ele não vai competir com o barulho da tua alma. Se você quer ouvir, precisa decidir se calar. Precisa aprender a distinguir o que vem do coração e o que vem do espírito. A diferença é clara. O coração fala por emoção, o espírito fala por convicção. O coração busca consolo, o espírito oferece direção. Ó, coração quer o agora, o espírito pensa na eternidade. Há um poder espiritual que nasce quando a alma se cala. É nesse estado de rendição que o Espírito Santo governa, revela e transforma. Ele fala com mansidão, mas suas palavras têm peso de eternidade. E o que ele diz tem o poder de mudar tudo, não apenas as circunstâncias, mas a própria essência de quem ouve. Talvez Deus esteja te pedindo silêncio neste momento. Talvez Ele esteja te dizendo, pare de tentar entender tudo. Apenas me ouça. Porque o Espírito não fala para quem está discutindo com ele. Ele fala para quem se rende. E quando a alma se cala, o céu fala. E quando o céu fala, a alma encontra descanso. As três maneiras pelas quais o Espírito Santo tenta te avisar. O Espírito Santo nunca deixa um filho de Deus caminhar rumo ao perigo sem antes avisar. Mas os avisos dele nem sempre são óbvios.
Ele fala em códigos espirituais, em sensações, em movimentos sutis que só o coração sensível consegue perceber. E, na maioria das vezes, ele usa 3 formas silenciosas e poderosas para te impedir de cair em armadilhas: a paz interrompida, a perturbação santa e o redirecionamento súbito. Cada uma delas é um gesto de amor disfarçado de desconforto. A primeira é a paz interrompida. É quando tudo parece certo aos olhos humanos, mas algo dentro de você simplesmente não se encaixa. É aquela sensação inexplicável de que há algo errado, mesmo quando nada parece fora do lugar. O Espírito Santo usa essa ausência de paz como um freio divino. Ele não te assusta, ele te inquieta, porque sabe que se te deixasse confortável, você seguiria rumo ao erro. Quando a paz vai embora, é o céu dizendo: não siga. E ignorar essa falta de paz é andar de olhos fechados para o perigo. A segunda é a perturbação santa. É aquele incômodo espiritual que não te deixa em paz enquanto algo errado continua acontecendo. O Espírito te desperta para situações que precisam ser corrigidas, para atitudes que precisam mudar, para ambientes que não combinam mais com a presença de Deus na tua vida. É um desconforto que não destrói, mas que transforma. É o Espírito te dizendo: eu quero te levar para outro nível, mas você precisa soltar o que ainda te prende. A perturbação santa é o chamado do céu para o arrependimento e para o realinhamento com o propósito. A terceira é o redirecionamento súbito. É quando, de forma inesperada, tudo muda de rumo. A porta que parecia certa se fecha, o plano desaba, a pessoa vai embora, o caminho se interrompe. E, na hora, o coração se desespera, mas o Espírito está te livrando. Ele não apenas fecha portas, ele redireciona destinos. O que parece caos, na verdade, é cuidado. O que parece perda, é preservação. Há situações que o Espírito corta de forma abrupta porque sabe que, se deixasse você continuar, o preço seria alto demais. Esses 3 sinais não são aleatórios. Eles são mecanismos divinos de proteção e direção. O Espírito Santo não fala para gerar confusão, fala para gerar discernimento. O problema é que muitos buscam ouvir Deus em profecias ou grandes manifestações, quando ele já está falando no cotidiano. Ele fala na paz que some, no incômodo que cresce, nos planos que mudam. Mas para perceber, é preciso sensibilidade espiritual. É preciso um coração treinado para discernir o tom suave do Espírito. Deus fala de forma coerente com a sua natureza. Ele é amor, e o amor sempre avisa antes da queda. Quando você ignora o incômodo, você não está apenas desobedecendo, está rejeitando o aviso do céu. Mas quando você obedece, mesmo sem entender, o Espírito te leva por caminhos que você nunca imaginou. Ele te afasta de pessoas que não te fariam bem, de decisões que te afastariam da presença, e te conduz para o centro da vontade de Deus, onde existe segurança, propósito e paz. O Espírito Santo não está distante. Ele fala o tempo todo, mas com linguagem celestial. Às vezes, você não entende porque está esperando um som audível, quando ele está falando em sentimentos. Ele não precisa te convencer com palavras, porque a presença dele comunica o que nenhuma voz poderia dizer. Quando o Espírito quer te avisar, ele muda o ambiente, o clima, o ritmo. Ele te faz parar de insistir em algo que antes parecia perfeito, e te leva a enxergar o que o teu coração não via. Se algo dentro de você está inquieto, se uma paz foi embora sem explicação, se os planos estão sendo frustrados sem motivo aparente, pare e perceba. O Espírito Santo pode estar te avisando. Ele fala antes que o perigo aconteça, ele freia antes da queda, ele muda o caminho antes do dano. E o que hoje parece confuso, amanhã será o testemunho de que o aviso dele salvou a tua vida. Preste atenção às 3 vozes do cuidado divino: a paz interrompida, a perturbação santa e o redirecionamento súbito. Porque nelas estão escondidas as mensagens mais profundas do Espírito. Ele não está te punindo, ele está te protegendo. E quem aprende a reconhecer esses sinais nunca mais se perde, porque passa a caminhar debaixo da orientação direta do céu.
Quando o espírito te freia para te proteger há momentos em que tudo parece preparado para dar certo. Você ora, se planeja, se organiza, sente que é a hora. E, de repente, algo trava. A porta não se abre, o caminho se fecha, a resposta não vem. O coração se inquieta, a mente não entende, e o instinto é insistir. Mas é exatamente aí que o Espírito Santo age. Quando ele te freia, não é castigo, é cuidado. Ele sabe o que você não sabe, enxerga o que você não vê, e se coloca entre você e o perigo. O freio do Espírito é o amor de Deus te segurando antes que o precipício te engula. O Espírito Santo te conhece melhor do que você conhece a si mesmo. Ele sabe quando teu coração está prestes a se entregar a algo que parece bênção, mas é armadilha. Ele percebe quando as tuas intenções são boas, mas o terreno é perigoso. E, por amor, ele freia. O freio pode vir como decepção, como frustração, como atraso, mas é sempre proteção. Há momentos em que o não de Deus é mais poderoso do que o sim que você tanto pediu. Porque o sim fora de tempo pode destruir o que o céu ainda está construindo dentro de você. Deus não freia para te punir, ele freia para te preservar. Ele sabe que há caminhos que parecem promissores, mas terminam em dor. Ele vê conversas que soam corretas, mas escondem intenções erradas. Ele percebe o que teus olhos não alcançam, e te impede antes que o dano seja irreversível. E enquanto você se pergunta por que as coisas não andam, o Espírito está travando portas que, se abertas, te afastariam da presença de Deus. Esse é o cuidado de quem prefere te frustrar agora a te ver ferido depois. Muitos confundem o freio do Espírito com falta de fé, achando que, se tivessem crido mais, tudo teria acontecido. Mas o Espírito Santo não trabalha com pressa humana. Ele trabalha com tempo eterno. Ele freia para alinhar o coração antes de liberar o destino. Ele não quer apenas te levar até o propósito, ele quer que você chegue lá preparado. Por isso, quando algo para sem explicação, o primeiro passo não é forçar, é discernir. O Espírito não interrompe o que é dele, ele interrompe o que te desviaria dele. Você já percebeu que há situações em que, mesmo orando, a paz desaparece? Mesmo desejando muito algo, o coração parece pesado? É o freio divino se manifestando. O Espírito Santo não precisa levantar a voz para te proteger, ele apenas retira a paz, e quem é sensível entende. A ausência de paz é o semáforo vermelho do céu. É o modo como Deus diz: não siga agora. Espere. E ignorar esse freio é escolher a dor que ele tentou evitar. Às vezes, o Espírito te freia porque está te preparando para algo maior. Ele te impede de entrar em lugares que não comportariam a tua próxima estação. Ele bloqueia acessos, não por falta de amor, mas por excesso de zelo. Ele quer que você cresça antes de ocupar o espaço que pediu. Ele quer te moldar para sustentar o peso da promessa. E enquanto você reclama da espera, o Espírito trabalha no invisível, ajustando o cenário para que, quando chegar a hora, tudo flua sem destruição. O Espírito Santo é como um pai que segura o filho antes que ele toque no fogo. O filho chora, reclama, não entende, mas o pai sabe que está salvando uma vida. Deus faz o mesmo contigo. Ele segura, mesmo quando dói, porque o amor verdadeiro não é aquele que deixa fazer tudo, é o que impede o que machuca. O freio do Espírito é o amor em forma de restrição. E só os maduros espiritualmente entendem isso. Se o Espírito te freou, agradeça. Porque o que parece demora é, na verdade, desvio de tragédia. Ele te protege de coisas que você chamaria de bênção, mas que, no futuro, te feririam. Ele te impede de se perder em caminhos sem retorno. O Espírito te freia porque prefere ver tua fé ferida por uma pausa do que tua alma destruída por uma escolha errada. Hoje, talvez Deus esteja te dizendo: eu te parei porque te amo. Essa frase muda tudo. O freio não é rejeição, é proteção. O Espírito não quer te prender, quer te preservar. E quando o tempo certo chegar, o mesmo Espírito que te freou vai te liberar com poder, direção e paz.
E quando isso acontecer, você entenderá: não foi atraso, foi cuidado. O Espírito Santo está te chamando para descansar. Pare de lutar contra o freio dele. Se a porta não abriu, não insista. Se a paz acabou, não prossiga. Se o caminho fechou, agradeça. Porque o Espírito não está te negando o futuro, está garantindo que você tenha um. O aviso que vem como desconforto há um tipo de desconforto que não é natural, que não vem de estresse, nem de preocupação comum. É algo mais profundo, uma sensação espiritual de que algo não está certo. Você pode tentar ignorar, pode tentar se convencer de que é exagero, mas ele volta. É o Espírito Santo tentando te avisar. O desconforto é uma linguagem divina, um código silencioso usado por Deus para te proteger, te realinhar e te afastar de situações que não combinam mais com o propósito que Ele colocou em tua vida. O Espírito fala no íntimo, e o desconforto é um dos sinais mais sutis, e, ao mesmo tempo, mais claros, da presença dele. Quando o Espírito quer te alertar, ele começa removendo a paz. Algo que antes parecia natural começa a gerar inquietação. Pessoas que antes te faziam bem começam a pesar. Lugares que antes eram agradáveis se tornam opressivos. O que antes fluía agora trava. Não é coincidência, é o céu dizendo: sai daí antes que seja tarde. O desconforto é o freio invisível que impede a alma de seguir para onde Deus não está mais. Muitos confundem o desconforto do espírito com medo ou com dúvida. Mas há uma diferença. O medo paralisa, o desconforto direciona. O medo faz você recuar por insegurança, o desconforto te chama a mudar por discernimento. Quando o espírito quer te tirar de um lugar, ele não envia medo, ele retira a paz. Ele mexe no ambiente interno, para que você entenda que algo não está alinhado. É a forma mais amorosa de dizer: este não é mais o teu lugar. O desconforto do espírito pode vir quando você tenta reviver algo que Deus já encerrou. Pode aparecer quando insiste em permanecer onde ele já saiu. Pode se manifestar quando você tenta forçar algo que não tem mais o selo do céu. É a forma como o espírito te protege de uma prisão emocional, espiritual ou relacional. Ele não quer te ver aprisionado em ciclos de repetição. Por isso, ele começa a gerar um incômodo que te obriga a repensar caminhos e a buscar novamente a presença. O Espírito Santo também usa o desconforto para revelar desequilíbrios internos. Às vezes, ele não quer te tirar de um lugar, mas quer te ensinar a lidar com algo dentro de você. Ele permite o incômodo para mostrar feridas não tratadas, orgulho não vencido, ou dependências emocionais que precisam ser curadas. O desconforto, então, deixa de ser um alerta de saída e passa a ser um convite de cura. Ele te incomoda para que você se mova espiritualmente, e não apenas fisicamente. Deus fala através da paz, mas quando a paz se vai, o desconforto assume o papel de mestre. Ele te ensina a discernir o tempo de partir, o tempo de esperar e o tempo de mudar. O Espírito não quer te ver confortável no que é errado, nem acomodado no que é pequeno. Quando ele quer te levar a novos níveis, o primeiro sinal é a perda de conforto no nível atual. O que antes te satisfazia já não preenche. O que antes fazia sentido já não toca o coração. Isso é crescimento espiritual, e todo crescimento dói antes de libertar. Quantas vezes o Espírito tentou te mostrar isso? Quantas vezes você insistiu em permanecer porque tudo parecia bem o bastante? Mas o Espírito não quer que você viva no bem o bastante, ele quer te levar para o pleno. E para isso, ele usa o desconforto. Ele mexe nas estruturas da tua alma até que você decida se mover. Ele permite que o que era confortável se torne pesado, não por castigo, mas porque ele sabe que, se o ambiente continuar leve, você nunca vai sair. Há momentos em que o desconforto é o prenúncio do novo. É o empurrão do Espírito te dizendo: você cresceu, e este espaço já não comporta mais o que eu estou fazendo em você. É por isso que algumas mudanças doem tanto. Porque você está deixando o velho antes de enxergar o novo.
Mas quem confia no Espírito entende que o desconforto é o prelúdio da promoção. O Espírito Santo está te dizendo: eu sei que dói, mas eu estou te empurrando para o teu destino. Esse incômodo não é castigo, é convocação. O desconforto que você sente agora é o sinal de que Deus está movendo as peças. Ele está te tirando do que é seguro para te colocar no que é eterno. E quando você finalmente responder a esse chamado, a paz voltará, não a paz da acomodação, mas a paz do alinhamento. O desconforto é o aviso do Espírito dizendo: eu estou mudando algo em você e ao redor de você. E quem tem sabedoria entende: quando o Espírito incomoda, é porque está prestes a revelar. Então não fuja, não negue, não disfarce. O desconforto que você sente hoje é o som do céu preparando o teu amanhã. Quando Deus te mostra pela repetição, o Espírito Santo é um comunicador paciente. Ele sabe que nem sempre você entende o que ele diz da primeira vez, e por isso, repete. Ele repete porque te ama, e porque sabe que há mensagens que só entram no coração quando ecoam. A repetição é um método divino de confirmação. Quando algo se repete de maneira inexplicável, uma palavra, um versículo, uma situação, um sonho, uma conversa, não é acaso. É o Espírito Santo tentando te fazer perceber o que ele já está dizendo há algum tempo. Ele fala através de ciclos, não para cansar, mas para garantir que você entenda. Deus usa a repetição como espelho da tua atenção espiritual. O que se repete é o que ele quer que você veja. Se uma palavra vem à tua mente várias vezes, se um tema aparece em diferentes momentos do dia, se o mesmo versículo insiste em surgir diante dos teus olhos, pare. Não é coincidência. É o Espírito te ensinando a reconhecer o padrão da voz dele. Ele sabe que, em meio a tantas vozes, a tua mente precisa de ênfase para distinguir o que vem do céu do que vem da carne. E por isso, ele repete. Há uma diferença entre o acaso e o chamado. O acaso é aleatório, o chamado é persistente. O Espírito Santo não desiste até que você perceba o que ele está tentando mostrar. Às vezes, ele repete uma mesma direção porque sabe que, se falasse uma vez só, você duvidaria. Então ele confirma de formas diferentes, em tempos diferentes, por pessoas diferentes. Ele cria uma sinfonia espiritual que toca a mesma nota até que teu espírito desperte. E quando você percebe, o entendimento chega como revelação: Deus estava tentando me avisar o tempo todo. A repetição é o idioma da misericórdia. Deus não fala uma vez e te abandona na dúvida. Ele insiste. Ele reaparece. Ele repete. Ele coloca o mesmo sinal em vários lugares para que a tua distração não te roube a direção. Quando algo começa a se repetir, é o céu te dizendo: eu estou te avisando, presta atenção. O Espírito sabe o quanto o mundo é barulhento, por isso ele multiplica os sinais até que o teu coração ouça mais alto do que o ruído ao redor. Muitas vezes, o que você chama de coincidência é Deus te protegendo da teimosia. Ele repete um alerta porque sabe que, se deixasse passar, o erro seria inevitável. Ele fala com ternura, mas quando percebe que você não está ouvindo, ele aumenta o volume dos sinais. Situações começam a se repetir, pessoas voltam a tocar no mesmo assunto, algo dentro de você começa a reagir da mesma forma. Nada disso é aleatório. É o Espírito Santo usando a repetição como espelho espiritual, para te mostrar onde ainda há algo fora de lugar. A repetição também pode ser uma ferramenta de confirmação. Quando o Espírito quer que você avance, ele confirma. Quando quer que você pare, ele confirma. O mesmo tema aparece em uma pregação, em uma música, em uma conversa casual, em um versículo no celular. O céu fala pela repetição para que o coração não tenha dúvida. E é por isso que os espiritualmente atentos não desprezam os padrões, eles os discernem. Porque o Espírito Santo fala em linguagem que se repete até gerar convicção. Mas há um detalhe: Deus não repete eternamente. Ele insiste, mas há um momento em que o silêncio volta. E esse silêncio não é ausência, é consequência.
O Espírito fala até perceber que a tua vontade decidiu ignorar. Quando isso acontece, ele espera. Ele não abandona, mas se cala, porque sabe que nenhuma voz é capaz de competir com um coração endurecido. E é por isso que reconhecer a repetição é um ato de sabedoria espiritual. Cada repetição é uma chance de obediência antes que venha o silêncio. O Espírito Santo está te dizendo: eu já te falei sobre isso antes. Talvez você se lembre de momentos em que sentiu o mesmo incômodo, ouviu a mesma palavra, viveu a mesma situação, e achou que era acaso. Mas Deus está repetindo o tema porque quer evitar que o ciclo se repita em forma de dor. O Espírito não quer que você viva voltando ao mesmo ponto, ele quer que você entenda o aviso para poder avançar. A repetição é o amor de Deus insistindo em ser ouvido. Quando ele fala mais de uma vez, é porque há urgência. O Espírito Santo não desperdiça palavras. Ele não insiste onde não há propósito. Se ele está repetindo algo, é porque há algo importante demais para ser ignorado. E quando finalmente você reconhece e obedece, o ciclo se encerra, não por cansaço, mas por cumprimento. O aprendizado vira testemunho, e o aviso se transforma em direção. Preste atenção ao que se repete ao teu redor. Nada é por acaso. O Espírito Santo está te ensinando, te corrigindo e te preparando através dessas repetições. E quem aprende a ouvir os ecos do céu, nunca mais confunde coincidência com revelação. A paz que confirma o caminho existe um sinal que o Espírito Santo nunca deixa de usar para confirmar se algo vem de Deus ou não: a paz. Mas não se trata de uma paz superficial, emocional ou passageira. É uma paz que vem do alto, que permanece mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Essa paz não é ausência de conflito, é presença de direção. Quando o Espírito Santo quer te mostrar que está em algo, ele te dá paz. E quando quer te alertar para parar, ele a retira. A paz é a linguagem mais pura e precisa do céu. A verdadeira paz não vem de respostas, vem de confiança. O Espírito Santo pode não te revelar todos os detalhes, mas quando algo é dele, o teu coração sente descanso. Mesmo que o caminho seja difícil, há uma convicção serena de que você está onde deveria estar. É o Espírito testificando dentro de você: siga, eu estou contigo. Mas quando algo não é da vontade de Deus, a paz desaparece. O coração fica pesado, as orações se tornam confusas, e por mais que tudo pareça favorável, algo dentro de você não sossega. Essa ausência de paz é o grito silencioso do Espírito dizendo: não é por aí. A paz do Espírito não depende do ambiente, mas da sintonia. Quando você está alinhado com Deus, até no meio da tempestade há serenidade. Mas quando está fora da vontade dele, até no meio do sucesso há perturbação. A diferença entre o caminho certo e o caminho errado não é o quanto ele parece promissor, mas o quanto ele preserva tua paz interior. Deus não guia pelo que brilha, guia pelo que traz descanso à alma. O Espírito Santo fala através dessa calma invisível que o mundo não entende, mas que o Espírito reconhece imediatamente. A paz do Espírito é o sinal de que a decisão está em harmonia com o propósito. É como se o coração e o céu respirassem no mesmo ritmo. E quando essa sintonia acontece, o medo se cala, a dúvida perde força e a mente se aquieta. O Espírito não fala apenas por palavras, ele comunica por atmosfera. Há lugares onde você sente o peso da ausência dele, e há decisões em que você sente o perfume da presença dele. A paz é o ambiente em que o Espírito se move. Muitos cristãos confundem a ausência de conflito externo com paz verdadeira, mas são coisas diferentes. O mundo pode te oferecer conforto, mas só o Espírito pode te dar descanso. O conforto te embala, o Espírito te fortalece. O conforto te acomoda, a paz te confirma. Por isso, nunca decida algo apenas porque é fácil. Decida porque há paz. A facilidade pode ser engano, mas a paz nunca mente. Deus não te dá paz apenas para te consolar, ele te dá paz para te confirmar. Quando algo é dele, o Espírito sela dentro de você uma convicção silenciosa, quase inexplicável,
que permanece mesmo quando tudo parece incerto. Essa convicção é o testemunho interior da vontade de Deus. Não é emoção, é revelação. E quem aprende a ouvir esse selo de paz nunca mais precisa de sinais externos para reconhecer o mover do Espírito. A paz também é uma bússola. Quando o Espírito quer mudar a tua direção, ele começa mexendo na tua tranquilidade. O que antes te deixava bem passa a te incomodar, e o que antes te assustava começa a te atrair. É Deus redirecionando teus passos. E quando você obedece a esse movimento, tudo volta ao equilíbrio. O Espírito Santo sempre vai te conduzir a lugares onde há paz, não porque são perfeitos, mas porque são certos. Há um poder espiritual em escolher a paz como critério de decisão. Porque, ao fazer isso, você deixa de ser guiado pelas emoções e passa a ser guiado pelo Espírito. Você para de agir por impulso e começa a andar por revelação. E é nessa caminhada que o discernimento cresce, a ansiedade diminui e a fé amadurece. A paz é o sim de Deus dentro da tua alma. O Espírito Santo está te dizendo: não siga o barulho, siga a paz. Ela é o sinal mais puro de que o céu está te conduzindo. Se há confusão, espere. Se há inquietação, pare. Mas se há paz, avance. Porque onde há paz, há propósito. Onde há propósito, há presença. E onde há presença, há vitória. A paz do Espírito não é o fim da jornada, é o caminho certo dentro dela. Quando você escolhe seguir a paz, está escolhendo ser guiado pela voz mais fiel que existe, a do próprio Deus em movimento dentro de você. O chamado final. O Espírito está falando agora momentos na vida espiritual em que o Espírito Santo não está apenas ensinando, ele está chamando. E esse chamado não vem com barulho, vem com urgência. É um sussurro que pesa, uma presença que invade o ambiente, um arrepio que o coração reconhece como divino. Quando o Espírito fala agora, não é mais sobre o que passou, é sobre o que precisa ser feito. Ele está dizendo: eu estou te avisando, e este é o tempo de ouvir. O Espírito Santo está falando neste instante. Ele não quer mais apenas te alertar, quer te alinhar. Por muito tempo, você sentiu sinais, intuições, inquietações. Agora, o céu decidiu transformar sinais em direção. Este é o momento em que Deus coloca um ponto final na confusão e te dá discernimento claro. A voz dele está atravessando o ruído da tua alma para te reposicionar no centro da vontade divina. O Espírito não quer apenas que você ouça, ele quer que você responda. Há palavras que Deus envia como conforto, e há palavras que ele envia como convocação. Esta é uma convocação. O Espírito Santo está dizendo que o tempo de hesitar acabou. O que antes era aviso, agora é direção. O que antes era incômodo, agora é comando. Ele está chamando os sensíveis, os cansados, os distraídos, os que quase desistiram, os que se perderam tentando entender o silêncio de Deus. O Espírito está te dizendo: eu nunca estive calado, você apenas não sabia ouvir. O Espírito fala agora porque há urgência no céu. Há decisões que precisam ser tomadas, passos que precisam ser dados, caminhos que precisam ser deixados. Ele não quer apenas que você evite o erro, ele quer que você avance no propósito. E toda vez que ele fala, é porque há algo prestes a acontecer. Quando o Espírito te desperta, é porque o tempo da virada chegou. Este é o instante em que o invisível começa a se mover a teu favor. O Espírito Santo está dizendo: chegou a hora de parar de correr de mim. Há pessoas, lugares e hábitos que já perderam a presença, e ele quer te tirar de lá. Há promessas esperando o teu sim, há milagres que dependem da tua obediência. O Espírito não quer apenas te proteger do que machuca, quer te posicionar no que edifica. Por isso, ele fala com tanto peso agora, porque o que está por vir exige sensibilidade, coragem e fé. Essa mensagem não é um vídeo comum. É uma conversa do céu com o teu espírito. Deus te trouxe até aqui porque havia algo que só poderia ser dito neste exato momento. O Espírito está sussurrando no teu interior: eu te avisei antes, mas agora quero te transformar.
Ele não quer apenas mudar as tuas circunstâncias, ele quer mudar o teu interior. Porque só quando o interior muda é que o exterior se alinha. Este é o chamado final, não de fim, mas de começo. O Espírito Santo está te chamando de volta à presença, de volta à obediência, de volta à sensibilidade. Ele quer restaurar tua audição espiritual para que você nunca mais viva confuso, para que você nunca mais caminhe sem direção. Ele quer que, daqui em diante, cada passo teu seja acompanhado pela paz, pela sabedoria e pela certeza de que o céu está guiando tua história. Se você sente o coração queimando, é porque ele está aí. Não ignore essa presença. O Espírito Santo está te dizendo: eu te trouxe aqui porque quero te livrar, te curar e te reposicionar. O que ele está tentando te avisar não é apenas sobre algo externo, é sobre o que ele quer fazer dentro de você. E quem ouve e responde a esse chamado experimenta o sobrenatural. Deus está falando agora, e a resposta que ele espera é simples: eis-me aqui, Senhor, fala comigo. Porque o Espírito não está em busca de perfeitos, mas de disponíveis. Ele quer corações que, mesmo feridos, ainda digam sim. E se você disser sim agora, este momento se tornará um divisor de águas na tua vida espiritual. Este é o tempo de ouvir. O Espírito Santo está falando. Não para o teu medo, mas para o teu destino. Ele está dizendo: filho, eu te avisei porque quero te usar. Eu te parei porque quero te preservar. Eu te incomodei porque quero te despertar. Eu te chamei porque chegou a hora. Ouça, sinta, responda. Porque quando o Espírito fala, o céu se move. E quando você obedece, a tua vida nunca mais é a mesma.